Entrando já nesse assunto, a gente, já falando de contratações, de mercado de trabalho, a gente está recebendo aqui a Kellen Dionísio, que é psicóloga e consultora de empresas, para a gente conversar, inclusive, sobre isso, né? Sobre qualificação, habilidades, como se destacar no mercado de trabalho, como permanecer e crescer dentro de uma empresa. Muito bom dia, Kellen, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, bom dia, Fred. Bom dia. Uma alegria estar falando com vocês a respeito desse tema que eu amo. São 20 anos de atuação aí no mercado de trabalho, com muito orgulho, sendo goiana, né? Atuo também no Tocantins, Brasília e Goiás. Esse assunto é o assunto da vez. E você falou de comunicabilidade, né? É um assunto super fresco hoje dentro da área de RH. Essa capacidade de a gente estar conversando com vários públicos, né? Tendo essa habilidade, essa flexibilidade de conversar com diversos públicos de diversas formas. Essa é uma habilidade, aliás, muito valorizada hoje no mercado de trabalho, sim, né? A comunicação, a comunicabilidade. Sim, exatamente. A pessoa mais retraída talvez precise trabalhar isso. A retraída, a gente até às vezes distingue um pouquinho, Fernanda, porque o tímido, se ele tem uma boa técnica, se ele está disposto a se desenvolver, geralmente ele consegue alcançar o seu objetivo na comunicação. É o desinteresse pela relação é que é mais perigoso, né? Que é aquela pessoa desinteressada em conhecer o outro. Porque quando eu trabalho em mentoria de profissionais, dizem que eu quero me comunicar melhor, quero falar melhor, quero lidar melhor com as pessoas. O interesse, a empatia, a conexão com as pessoas, esse é o fundamental. Que interessante. Então, sim, o tímido, isso é muito bom. O tímido, sim, pode se comunicar muito bem. Steve Jobs é um desses exemplos, né? Dentro de curso oratória, a gente tem esse exemplo do Steve Jobs, uma pessoa mais retraída, mais introspectiva, mas que tinha uma técnica de comunicação e oratória, por exemplo, em público, extremamente eficaz. Fernanda, você sabia que eu vou contar até um negócio particular meu aqui? Eu comecei no rádio, na televisão, por timidez. É mesmo? Eu tinha um problema, um bloqueio muito grande, porque toda vez que eu tinha que falar na frente da sala, eu dava dor de barriga, eu sentia dor no corpo, dor de cabeça. A gente custa acreditar nisso, vendo esse homem falar hoje, né? Não, mas é verdade. E eu tinha esse bloqueio muito grande. Aí um dia, rapidamente, um cara chamado Clélio Silveira, incrivelmente ele tinha o meu sobrenome. Ele, lá em Imperatriz, no Maranhão, ele colocou que estava precisando de repórter. E eu fiquei com aquele trem na minha cabeça. Era na Record na época lá. Não era na Record, era na Bandeirantes, na verdade, na época, na TV Band. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e dormi com aquele negócio. Falei, gente, eu vou lá. Eu tinha 11 anos, cara. E aí fez uma fila de gente, Fernando, e eu lá na fila. Quando eu cheguei pra conversar com ele até riu. O que você tá fazendo? Cadê sua mãe, menino? E aí me levou pra casa, era um menino, me levou pra casa, me entregou pra minha mãe. No outro dia eu tava lá de novo, porque eu fiquei encantado com o mundo. Eu falei, gente, que bacana, câmera, cabo, fio, aquele negócio e tal. E aí um dia teve um crime e não tinha ninguém pra ir, eu tava lá, porque eu comecei a ir pra ver as coisas. Eu gostava de ver como é que funcionava. E não tinha ninguém pra ir. Ele falou assim, aí ele olhou pra um lado e falou, vai esse moleque aí, bota, não é pra aparecer, é só pra segurar o microfone. Aí se deu início e tudo. Adoro essas Mas histórias. Eu era extremamente tímido de passar mal, de dar dor no corpo quando me colocavam pra apresentar qualquer tipo de trabalho. E aí você falou do crime? Hã? Você narrou lá a história? Não. Aí eu só segurei o microfone. Mas foi ali o meu primeiro contato na época, e aí eu me encantei com aquele mundo. Só que eu tinha esse bloqueio. E aí eu comecei a trabalhar isso. Aí hoje eu tenho que começar a trabalhar pra ver se eu fico mais tímido, porque eu sou sem vergonha. Agora eu não dou conta mais. Mas é importante a gente falar disso, até o Fernandinho tá dizendo aqui, ser tímido não é barreira na opinião dele, né? Ele falou que, porque se fosse essa mulher aí e tal, muita gente não teria conseguido conquistar. Mas às vezes é assim, a timidez, ela para algumas pessoas acaba virando um bloqueio muito pesado, né, Fernanda? É preciso trabalhar isso, né, Kellen? É trabalhável, né? O exemplo do Fred é fantástico. Essa força de vontade, essa conexão em termos de uma identidade, né? Eu também tenho uma história parecida, Fred, em termos de timidez, só que o meu foi o teatro, né? Busca do teatro. Uma história profunda de timidez, e hoje falo para qualquer público. Timidez, ela é trabalhada, é técnica, é possível ser trabalhado. A questão é do desinteresse, a indiferença com as pessoas, que muitas vezes a gente vê dentro do ambiente de trabalho com líderes que precisam conversar com pessoas, têm habilidade de comunicação, só que não querem, né? Por um aspecto egóico, egoísta, que acha que ele sabe de tudo. Então é uma questão mais atitudinal, como o exemplo do Fred, de chegar e se dispor, e enfrentar o medo com coragem para poder se trabalhar, né? A gente ainda falando de comunicação, existe
existe um requisito que é fundamental e as pessoas precisam ter isso em mente, que é o bom uso do português, o zelo com a língua portuguesa, sabe? A pessoa que fala corretamente, ela tem uma autoridade na fala, ela é respeitada, mesmo que você nem tenha tanto conteúdo, só de você colocar o seu português bem colocado, a pessoa já para te ouvir, fala, opa, essa pessoa que sabe o que está falando. Gente, então é uma habilidade menosprezada hoje, a gente vê, principalmente por parte de jovens, sabe? Não há um empenho, um zelo em aprender a língua portuguesa e isso é muito valorizado. Não é verdade? Perfeito. E eu vejo isso na prática, reconheço isso em sala de aula como professora que sou. A forma, porque a linguagem, ela é simbólica, né? Quando a gente utiliza de termos, é uma forma de símbolos que a gente está utilizando, que isso faz com que as pessoas criem as ideias, estabelece conexão, é onde a gente fala da comunicação hipnótica. Então, se você utiliza termos que conecta pessoas, que faz com que elas se despertem em relação ao que está sendo dito, é claro que a informação chega com mais ênfase, você causa uma melhor impressão e melhor, o universo inteiro, né, celebra porque algum conhecimento a mais foi revelado ali para as pessoas. A linguagem é simbólica, o símbolo da comunicação. Às vezes os jovens, você comentou dos jovens, seja uma comunicação mais através de gírias, ou uma comunicação mais chula, ou uma comunicação muito repetida. Eu fico falando com os alunos que tudo virou de português, com erros de português, ou os vícios de linguagem. Eu costumo falar em sala de aula que tudo virou top, tudo é top. Falei, meu Deus, quantos sinônimos a gente pode utilizar para a palavra top, né? Uma certa escassez de vocabulário, que é trago também pela ausência de leitura, por boas referências, né? Antes eu tenho certeza que vocês participaram de vestibulares em que a gente tinha uma linha de livros, né? Pra gente ler, hoje os resumos, audiobook, sei lá. Você citou um exemplo ótimo, o top. O top é enfiado em tanto contexto, gente, né? Dá pra eliminar, não? Substituir? Poder substituir. Passei no vestibular, top. Né? Tudo, né? Tô indo pra cá de vovó, top. E assim, camisa top. E tudo uma escassez de vocabulário. E a gente sabe que nessa escassez existe também uma escassez de própria consciência ou de própria percepção de mundo, porque conforme for meu óculos, se ele for muito embaçado, se ele tiver uma impossibilidade de enxergar um pouco mais além, isso também dificulta a minha percepção de mundo. E muito disso que eu tenho visto no mercado de trabalho, Fernanda, as pessoas não percebendo os talentos, as oportunidades. No empreendedorismo nem se fala, também falo para empreendedores, não conseguindo perceber esses talentos, né? Ficando como dentro de caixinhas, né? Meio... E se debatendo ali muitas vezes, porque quando não se reconhece a verdadeira habilidade, você se debate muito. Debate muito, aí ficam reféns de medo, é onde a gente tem visto maior concentração de adoecimento. As pessoas perdem a noção aqui, nós estamos falando de uma simbologia de um rádio, onde as pessoas estão escutando a gente, mas cada um que está escutando a gente do outro lado, se tiver consciência hoje, nessa quinta-feira, de cada um do potencial que nós temos, e esse potencial ele é expresso muito pela nossa capacidade de comunicar, a gente está falando de comunicação, mas pode ser pela nossa capacidade generosa, pela nossa capacidade de aprender uma coisa nova hoje, né, que é uma das vertentes. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Que é uma das vertentes que tem se estimulado as pessoas. Mas de ter consciência de si, não movimento de massa, né, porque todo mundo está fazendo, será que é para mim também? Olha, o Fernandinho pergunta assim, pergunte se os shorts da mídia social estão nos emborrecendo. Olha, eu não vou dizer nem só eles, né? Mas a gente já tem um movimento anterior, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo aí tão conhecido, Nossa, né? eu li tanto isso, minha filha, na faculdade. A sociedade líquida, né? Que ele fala dessa velocidade, né? Aí os shots são um reflexo, né? Deles, a aceleração dos áudios, né? Tudo que a gente está fazendo com muita velocidade. Eu acho que é uma das simbologias do que está acontecendo com a gente, esse enxugamento, esse empobrecimento de vocabulário, empobrecimento de percepção e ausência de profundidade nas coisas. Hoje, quando a gente pede para profissionais falarem um pouco mais sobre a percepção deles de um modo mais genuíno, dentro de empresas, às vezes com jovens, é difícil ele perceber qual que é a opinião dele mesmo, né? Uma reflexão crítica própria, né?
Tem uma pergunta aqui de um outro ouvinte que ele diz o seguinte: por que eu escrevo, modéstia à parte, muito bem e não consigo ser um bom orador? Eu falo errado, ele está dizendo. Escreve bem e fala errado. Entra naquilo que você disse, dos erros de língua, os vícios de linguagem. É o Roberto, do Brisas da Mata. Né? Para falar, ele tem os vícios de linguagem, talvez, e para escrever, ele consegue se livrar desses vícios e escrever melhor, né? Olha só, já conheci profissionais assim, Roberto, né? Isso. E teve que buscar recursos de auxílio com fonoaudiólogo também, para poder fazer essa conexão, porque pode ser um fator também linguístico, né? Dentro das habilidades mesmo, da ferramenta, né? Toda da sua oralidade mesmo, mas também buscar, de repente, algum apoio emocional que você possa, que deve estar acontecendo aí alguma agitação emocional que você não está sabendo controlar. Já tive até pessoas com meditação, respiração, para poder Sabe o que eu acho que acontece também? Às vezes o seu ambiente de trabalho é diferente do ambiente que você convive. E aí você precisa de uma linguagem, de repente, diferente para se inserir ali naquele contexto social. Às vezes uma linguagem de inclusão mesmo, uma linguagem de pertencimento. Você quer pertencer àquele grupo e no seu ambiente de trabalho você precisa de uma linguagem mais refinada, uma linguagem mais sofisticada. Então pode ser isso também, né? Pode ser, que é o que a gente chama de repertório, né? Quando a gente tem um repertório específico dentro de um contexto, você consegue se conectar melhor com aqueles profissionais que estão ali dentro daquela vertente, dentro daquele contexto. Mas eu também já conheci pessoas que eram fatores mais fisiológicos também. Então, por isso que é bom investigar, assim, se pode ter algum auxílio, né? Dão um exemplo da dislalia, por exemplo, que é a troca do L pelo R, no momento que a pessoa está falando, a hora que ela escreve, está perfeito. Mas pela agitação emocional, a hora que ela vai falar, sai um problema, ou troca um L, um R, que é a dislalia, né? Drobar. Na hora que ele escreve, está perfeito, né? Gente, não pode. Na hora que escreve, está perfeito. Mas quando vai falar, e um bom fonoaudiólogo pode ajudar nesse sentido, né? A leitura também é tudo. Qual que é o seu Instagram? De repente alguns ouvintes ficam com dúvidas e aí de repente eles gostam de procurar o profissional para esclarecer alguma coisa. Legal, podem procurar lá. Tô sempre, tanto eu quanto a pessoa que me auxilia no Instagram, @essencialhumano. Vocês vão ter alguns conteúdos lá. Sempre tô dando dicas também. Sempre converso com as pessoas, respondendo perguntas a respeito do mercado de trabalho também. Bom, nós recebemos Kellen Dionísio, que é psicóloga e consultora de empresas, batendo esse papo com a gente aqui. Repita, por favor, o Instagram. @essencialhumano. Então, nosso site também, que é Essencial Humano, né? www.essencialhumano.com.br, para conhecer o nosso trabalho. Fico feliz demais pelo convite. Nós que agradecemos.